Olá, meus amigos! Finalmente estão abertos os trabalhos do lançamento do nosso Mapa do Aprovado. Esse curso que com certeza vai revolucionar teus estudos, mas como o professor é milagre, é um mapa mesmo da aprovação. Aqui é a fórmula secreta do sucesso, é isso? Não, gente. A gente aqui não acredita nisso, tá? No que a gente acredita? A gente acredita no trabalho, a gente acredita na estratégia. Então, o que o mapa do aprovado vai te proporcionar? Aqui eu já adianto um belo spoiler em relação ao que é esse curso. É um curso que ele traz a sua possibilidade de se conhecer. Então, vamos traçar estratégias para você se conhecer, descobrir quais são as suas necessidades e vamos traçar também estratégias para você conseguir contornar essas dificuldades com autonomia. Esse é o grande foco do mapa do aprovado, é a autonomia. Então, a gente não quer você dependente do legislação integrada o resto da vida. Ninguém aqui quer que você precise de um coach para sempre, de um mentor, não. Queremos que você se conheça e saiba traçar as melhores estratégias para você mesmo. E eu acho que é assim, aquela pessoa que está em um nível bom, que está caminhando para aprovação, quase sempre é aquela que já conseguiu essa autonomia. Então é isso que a gente quer te dar, autonomia. Essa, se eu fosse descrever o mapa da aprovado em uma palavra, seria essa palavra, melhor dizendo, autonomia. E aí, gente, hoje a nossa aula tem um objetivo simples. Eu vou me apresentar para vocês, vou contar um pouco da minha história. Já vamos começar. E antes disso, eu quero trazer para vocês um convite especial. Vai funcionar assim: o nosso lançamento vai ser em 3 dias. Hoje teremos essa conversa. Amanhã a conversa não vai ser comigo, vai ser com a psicóloga Marina Ribeiro. E o tema vai ser técnicas de controle de ansiedade e combate à procrastinação. Gente, a Marina gravou para o nosso Mapa do Aprovado um mini curso com 3 aulas muito legais sobre estratégias cognitivas, estratégias comportamentais de combate à ansiedade e à procrastinação. Conheço a Marina de muito tempo, foi minha psicóloga durante, eu acho que quase um ano, e foi fantástico. E foi por pouco tempo, pelo avanço que eu tive. Aqueles objetivos que eu tinha, muito rapidamente, graças a Deus eu consegui, e eu devo isso muito a ela, porque é uma profissional fantástica. Quando eu resolvi começar com o mapa do aprovado, eu logo a chamei, perguntei se ela podia participar, ajudar a gente também nesse processo, porque cuidar da mente é 80% do caminho para se ter um bom resultado em provas, um bom resultado em dia a dia de estudo. Então, amanhã, 19 horas, 19 horas, isso, nós teremos essa conversa com a psicóloga Marina Ribeiro, e na quinta-feira, também às 19 horas, uma livezinha um pouco mais rápida, onde eu já vou trazer mais spoilers sobre o que é o mapa do aprovado, vou trazer já ali realmente explicações, vou ficar online no chat para poder tirar as dúvidas, hoje também, amanhã também, tá? Vocês podem tirar as dúvidas aí no chat, tanto no Instagram quanto no YouTube. E aí, na quinta-feira, nessa última live, nós vamos finalmente realizar o lançamento, abrir o carrinho e você vai poder fazer parte do nosso mapa do aprovado. Então, vamos lá, vamos aqui avançar rumo à nossa aula de hoje e no final da aula eu vou deixar um banner já lembrando do evento de amanhã, do tema e etc, tá bom? Vamos lá começar. Meus queridos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a essa primeira aula do Mapa do Aprovado. E essa primeira aula tem o objetivo de eu me apresentar. Sabe por quê, gente? Que nessa primeira aula eu acho que isso é fundamental. Desde que eu comecei a trabalhar com materiais para concurso público, nosso primeiro produto aqui no Legislação Integrada foi exatamente o Clube da Lei. E aí, nessa convivência com muito concurseiro, foram já, até a data que eu estou gravando esse curso, né, eu estou aqui em maio de 2023, já 8.500 assinantes.
E eu percebo no dia a dia, nesse contato que eu tenho com essas pessoas, o quanto eu preciso ter responsabilidade na hora que eu produzo qualquer coisa. Porque quando alguém vem até mim, adquire um material meu, essa pessoa está depositando um sonho nas minhas mãos. Então eu sei que eu preciso ser muito responsável. E eu acho que o primeiro passo para que alguém tenha essa confiança em mim e eu possa passar que eu tenho essa responsabilidade é me apresentar. Então, vamos lá, eu vou conversar um pouco aqui com vocês sobre quem é o professor Bruno, de onde é que eu vim, como é que eu cheguei até aqui, o que que eu fiz para poder achar que eu mereço essa oportunidade sua de realizar esse curso e por que que eu acho que eu posso contribuir sim com você. Vamos lá, primeira aula, o tema é a apresentação e já começando, quem é o professor Bruno? Eu me formei em 2014 pela Unicet. Unicet é uma universidade, um centro universitário, melhor dizendo, lá do estado do Ceará. Muito bom, inclusive. Trago muitas coisas boas do meu tempo de faculdade. E logo depois eu fui mestre pela Universidade Federal do Ceará. Atualmente eu sou advogado, sou fundador aqui do Legislação Integrada, até hoje sou eu que produzo todos os materiais. O Clube da Lei ali, você vê aqueles mais de 100 planos de leitura, você vê aquelas leis integradas que são semanalmente atualizadas com informativo semanal, tudo aquilo ali sou eu que faço. Até já me perguntaram uma vez, ou mais de uma vez, professor, qual software que você usa para manter essas leis atualizadas? Não tem não, tá, gente? Sou eu mesmo, é um trabalho meio que braçal mesmo, mas um trabalho que eu faço com muito amor no meu dia a dia para oferecer para vocês o melhor, um material sempre atualizado e muito completo. E sobre aprovação em concursos, a gente vai conversar sobre isso mais à frente, mas eu vou trazer para vocês também como é que se deu esse meu ingresso no mundo dos concursos e também aí questão de aprovações. E aí, antes de iniciar o estudo para concurso, eu vou trazer para vocês, né, como é que foi essa minha história antes de iniciar esses estudos, mas eu trago aqui essa primeira reflexão, que cada novo desafio é uma oportunidade de se reinventar. O meu primeiro dia de estudo para concurso está aqui marcado, ó. Eu tinha essa organização de uma forma muito clara, 19/12/2018. E por que que eu comecei a estudar para concurso? Seu sonho sempre foi ser concursado, Bruno? Como é que é isso? Não, eu não vou mentir, não era meu sonho, não é por aí. Meu sonho sempre foi ensinar. Desde criança, gente, desde criança. Durante o colégio, eu sempre quis ser professor de história. Por que que eu queria ser professor de história? Porque eu estava no colégio, eu achava aquele clima muito legal, eu admirava muito meus professores, era a matéria que eu mais gostava, e para mim ensinar era ser professor de escola, porque era aquilo que eu via no meu dia a dia, né? Criança, adolescente. E por isso, o meu objetivo até o terceiro ano, eu sempre dizia que eu queria fazer vestibular de história. E aí chegou o dia de me inscrever no vestibular, na UES, na Universidade Estadual do Ceará, não tinha direito, na UFC tinha direito, então na UFC eu me inscrevi no curso de direito. Na UES eu ia me inscrever em história, no último minuto eu mudei, acabei me inscrevendo em outro curso, administração, nada a ver comigo, mas muito porque durante o meu terceiro ano eu tive contato com muita gente que me abriu um pouco a mente, no sentido de eu entender que ser professor não era necessariamente ser professor de escola. Então eu pensei, eu comecei a conversar, eu tinha influência na família na área do direito, vi que talvez eu gostasse daquilo ali e resolvi fazer direito com algo em mente. Vou terminar minha faculdade, vou fazer mestrado e vou ser professor universitário. Era meu sonho. Gente, sonho. Basicamente é isso que eu posso dizer. Terminei a faculdade e aí aconteceu isso aqui, né? Já emendei com mestrado na Universidade Federal do Ceará. Passei ali todo aquele período do mestrado tentando ao máximo
consegui fazer network em universidades particulares, no estado do Ceará, na cidade de Fortaleza, né, melhor dizendo, e muitas portas se fecharam. A verdade foi essa. Eu tive muitas frustrações desde o começo e eu passei a me questionar se era realmente aquilo que eu queria. E aí eu posso trazer para vocês quais foram as frustrações. Eu acho que isso é importante. É por isso que eu trago essa reflexão. Cada novo desafio é uma oportunidade de se reinventar. Eu era muito jovem ainda, me formei, eu acho que com 21 anos, talvez 22 anos, e eu já fazia um trabalho junto a algumas faculdades, especialmente uma com que eu estava sempre presente. Não era um trabalho, né, propriamente dito, mas eu substituía professor, ajudava a coordenação dos projetos acadêmicos, etc. E aí, uma faculdade específica, que era aquela que eu estava mais presente, a coordenadora me ligou e disse: Bruno, como é que está o mestrado? Professora, defendo agora. Estou defendendo a minha dissertação por esses dias. Tá certo, pois vem aqui que nós temos um teste, nós vamos contratar aqui alguns professores e eu quero que você faça esse teste que a gente te quer na equipe. Fui até lá, fiz o teste e aí, ao final do teste, deu uns 2 dias mais ou menos, a coordenadora me ligou e disse: Bruno, infelizmente te acharam muito novo. Aí eu, pô. Aí eu pensei comigo mesmo, né? Isso daí eu não tenho como mudar agora. Vamos seguir em frente. Fiz também concurso para professor da UES, da Estadual de Ceará. Lá não tem direito, mas outros cursos, como por exemplo, no caso era administração, tem disciplinas de direito. Então eu fiz esse concurso. Foi um concurso um pouco estranho, muita gente terminou empatada em primeiro, e o primeiro critério de desempate era a idade. Eu era o mais novo. Então eu fiquei em último colocado entre os empatados em primeiro. Eu acho que chamaram dois, e com os empates eu fiquei lá para oitavo ou algo assim. Enfim, passou. Essas oportunidades se fecharam e eu estava muito desesperado para dar aula em qualquer lugar. A verdade é essa, eu estava ansioso. E aí me surgiu uma terceira oportunidade. Um grande amigo, ele tinha acabado de ser contratado em uma universidade em Fortaleza e ele tinha a vaga dele em aberto em uma universidade lá na cidade de Sobral. Sobral fica, eu posso estar errado aqui, mas acho que é uns 300 quilômetros mais ou menos de Fortaleza. E ele disse: Bruno, você quer? Eu lhe indico. Aí eu, olha, eu quero. Eu quero porque eu estou ansioso, eu quero muito começar a ensinar, é meu sonho. Eu vou. E aí entraram em contato comigo dessa universidade e disseram: olha, professor, você tem aqui 15 dias para poder nos entregar tudo completo, todo o plano de aula. As disciplinas são praticamente a semana toda, então não tem como você fazer bate e volta. Você vai ter que estar aqui todos os dias mesmo. O salário era talvez até menos do que eu já ganhava em Fortaleza na advocacia. Eu já estava ali mais ou menos consolidado na advocacia em Fortaleza, já tinha ali alguns contratos fixos e tudo. E eu tinha que abrir mão até. Dois desses contratos que eu tinha que abrir mão já davam praticamente o valor que eu ia ganhar lá. Mas eu pensei: rapaz, eu vou. Conversei com minha namorada na época, hoje é minha esposa, ela não gostou muito da ideia. Minha família não teve quem. Todo mundo, eu tenho um tio que é professor há muito tempo, professor de direito, e ele: Bruno, não vá não. Tentou abrir, tentou me aconselhar, e eu levei muito a mal aquilo que ele me falou. Eu pensei: olha, torcendo contra. Enfim, coisas que a gente vai aprendendo. Minha mãe ficou bem triste, mas eu fui, não quis saber, fui. Cheguei em Sobral, me mudei, tive uma dificuldade muito grande de conseguir casa, então a coordenadora me alugou um quarto na casa dela. E quando eu cheguei lá, gente, era um cenário de filme de terror. A casa era horrível, a coordenadora, dona da casa, era uma pessoa de personalidade.
extremamente difícil, extremamente difícil. E eu cheguei no domingo e na segunda era a reunião para que a gente começasse a trabalhar, né, a reunião do conselho, enfim, para na terça-feira começar a trabalhar, né? Melhor dizendo, a terça-feira era o primeiro dia em sala de aula. Fui para a reunião, já tinha plano de aula, tudo pronto, e após o almoço eu teria que ir ao RH para poder assinar contrato, né? Eu iria ao médico fazer o admissional, que seria lá mesmo. Mas quando me chamaram para poder ir até o RH, estavam com minha documentação na mão e disseram: ó, professor, infelizmente tivemos um corte de verba, estamos cancelando as novas contratações e o senhor pode ir para casa, mas não se preocupe que no semestre que vem nós lhe ligaremos. Aí eu, paralisado, né, eu só tive uma única reação: perguntar se eu tinha cara de palhaço. E aí eu disse: olha, abri mão de contrato. Basicamente eu posso dizer, eu tô na merda aqui, eu tô na merda. Eu me mudei, tive problema com minha namorada para poder vir para cá, ela não gostou muito. É, acabei com contratos, perdi contratos, inclusive já tinha outra pessoa no meu lugar em um deles. E agora você me manda para casa, assim, trabalhei, passei aqui 15 dias exaustivos, organizando todo um semestre de aula em 15 dias, e aí você me manda de volta. Aí ela disse: olha, é uma questão de sobrevivência institucional. Basicamente, o marido da coordenadora passou lá no carro, me levou para casa, ficou me apressando: arruma as coisas, senão tu perde o ônibus, tem um ônibus que vai sair agora, arruma as coisas. Arrumei, me levou na rodoviária, assim, aquela coisa atordoada. Comprei passagem e voltei para casa. Eu acho que foi assim umas 14 horas seguidas sem comer nesse processo. Eu quase cheguei em casa assim, tonto de fome, não tinha como, né? E não contei para ninguém. Eu voltei tão envergonhado e tão abismado do que eu estava passando que eu não contei para ninguém. Cheguei lá, peguei o carro estava estacionado na casa da minha avó, bati na porta da casa da minha avó, estava lá meu tio, contei o que aconteceu, peguei o carro, voltei para casa, dormi. No outro dia de manhã, minha mãe abriu a porta, aí disse: Bruno, o que você está fazendo aqui? Eu: não, voltei. Ela: graças a Deus você voltou. Mas aquilo me marcou profundamente. Aquilo, eu acabei percebendo que ser professor não era aquilo que eu idealizava, especialmente em universidades particulares. Depois disso, eu tive muitas outras oportunidades de dar aula em universidade, mas todas elas em situações que eu simplesmente já não aceitava mais me submeter. Salários baixíssimos, enfim, uma situação que eu realmente já não queria para mim. E eu disse: olha, eu quero ser professor ainda, mas eu quero ser professor de uma forma diferente. E aí foi nessa época que hoje a minha esposa, a Joana, atualmente é defensora pública no estado do Pará, e ela estava começando a estudar para concurso público. Aí eu disse: Joana, me ensina isso daí, como é esse negócio de estudar para concurso, porque eu quero aprender isso e eu quero aprender para ensinar. Eu quero aprender a estudar para concurso e eu quero pensar como eu posso exercer a docência estudando para concurso. Foi ali um processo, não comecei imediatamente, mas aqui a gente até consegue ver isso de uma forma muito clara. Eu fui começar mesmo a estudar para concurso. Antes disso, eu tive aí alguns projetos mal sucedidos na internet sobre ensino. Ainda tem uns vídeos antigos meus no YouTube, bem toscos mesmo. Enfim, até que em dezembro eu comecei a estudar. E por que eu comecei a estudar nesse dia 19 de dezembro de 2018? Porque um dia tão aleatório. Porque eu e a Joana, a gente tinha terminado
E aí eu tava muito na merda e eu pensei, eu tô aqui, enfim, eu não sei o que é que eu vou fazer. Vamos aqui começar a fazer alguma coisa. Eu comecei a estudar para concurso. E basicamente foi assim que aconteceu. E aí, gente, eu comecei a estudar para concurso de uma forma muito pragmática, desde o primeiro dia. Eu peguei aquilo ali, aquele formato, aquela organização que a princípio a Joana tinha me ensinado, e eu pus em prática, eu passei a seguir ali o cronograma, e pô, foi assim, eu era rígido ao extremo, eu seguia aquilo no dia a dia. E aí, a minha primeira prova foi em abril de 2019, tá aqui. Nessa primeira prova, eu não tirei a nota de corte, né? A nota de corte foi 58, eu tirei 49, foi DPE São Paulo, se eu não me engano. Depois eu fiz DPE Minas. E aí, gente, olha só que legal, ó, aqui do 1 para o 6. Com um ano de estudo, eu consegui minha primeira aprovação em primeira fase, que foi na prova para juiz do Pará. Foi a única prova de juiz que eu já fiz até hoje. E eu consegui a aprovação. E, gente, nessa prova aqui, para lhe falar a verdade, eu não fui aprovado no total com muito detalhe. Na segunda fase faltou nada, teve uma polêmica. E, enfim, eu acho que a vida do concurseiro é muito isso, né? O concurseiro entende muito. Ele passa por reprovações que às vezes a gente percebe nessa reprovação aqui fazia sentido, não, essa outra aqui foi injusta. E aqui no TJ Pará, eu considero uma reprovação injusta. Eu passei extremamente perto de passar, de chegar à prova oral. Ninguém reprovou na prova oral, isso é um tema interessante. Com 2 anos de concurso, estava todo mundo nomeado. Então, isso aqui para mim foi um fechamento muito interessante. Com um ano, eu consegui aqui fazer 81 questões, se eu não me engano. Não, 81 questões, uma prova de primeira fase, legal, estou indo bem. E assim eu segui, né? Eu segui com essa rotina de estudos, mas aconteceu uma situação um pouco complicada logo depois disso, porque veja só, a prova aqui foi em dezembro de 2019, a segunda fase foi em fevereiro de 2020. Aí eu não passei na sentença civil. O que que aconteceu depois, gente? O que que todo mundo aqui se lembra que aconteceu depois? Em abril começou o lockdown. Em abril a pandemia veio varrendo tudo. E aí foi um momento para mim que eu fiquei, nossa senhora, e agora? Porque, gente, nessa altura da vida aqui, eu já estava voltando na advocacia. Eu nunca parei de advogar, eu já estava ali com uma rendazinha legal, que dava para pagar as provas, sobrava um dinheirinho, estava tudo bem. Uma rotina de estudos massa, 8, 9 horas por dia, todo dia. Isso daí, gente, 8, 9 horas por dia, 1 ano, 2 anos, você aguenta. Depois não tem como, né? Mas eu estava ali firme e forte. Chegou a pandemia. Do dia para a noite eu fiquei sem renda nenhuma. Lá em casa também, a situação não ficou tão boa de início, porque o comércio do meu pai fechou total. E, enfim, o que ele tinha ali de fixo, ele e minha mãe não tinha como pagar as contas completamente. Então a gente precisou se reajustar naquele momento dentro de casa, como quase todas as famílias, eu acho que é uma situação até mais confortável do que a grande maioria das famílias. Mas eu, Bruno, né, eu pessoalmente, fiquei ali sem renda total. O Bruno ficou sem renda. E sem perspectiva de novas provas. A pandemia começou, ninguém sabia quando é que ia reabrir, quando é que ia ter prova de novo. E aí foi no meio disso tudo que eu pensei, eu preciso colocar em prática aqui alguma coisa. E, gente, desde que eu comecei a estudar, ali com 2, 3 meses de estudo, eu comecei a integrar a. Eu tinha uma dificuldade muito grande, né? Que era o estudo de lei seca. Eu odiava estudar lei seca. Não tinha quem colocasse na minha cabeça que fazia sentido você parar e ficar lendo lei. Para mim, isso era uma coisa absurda. Me dava taquicardia quando eu começava a ler a lei. E aí eu comecei a fazer um processo, que era o quê? Eu pensava, pô, lei seca é um negócio muito monótono.
Mas se você visualizar a aplicação prática da lei seca, pode ser que fique um pouquinho melhor. Que o que é a aplicação prática da lei? É a jurisprudência, que é legal, eu sempre achei muito massa. Eu sempre gostei muito de estudar jurisprudência e de resolver questão. Para mim, isso daí é muito legal. Então, eu comecei a fazer o seguinte: então, já que eu não consigo ler a lei, eu vou integrar a jurisprudência no texto da lei, e sempre que eu for fazer isso, eu aproveito e leio o dispositivo, eu vejo o quê? A aplicação prática da lei seca, e eu vejo ao mesmo tempo como é que se dá a fundamentação legal da decisão judicial. Massa! Eu fui fazendo isso. Quando chegou a pandemia, eu tinha um material muito legal. E eu pensei, eu vou colocar isso aqui em prática. Eu vou colocar isso aqui em prática. E aí foi exatamente em maio de 2020, ali um mês depois, que começou o tal do legislação integrada. E no começo, gente, foi eu que fiz tudo. Site, logomarca, enfim, tudo, os anúncios em rede social, enfim, tudo ali era eu que fazia sozinho e eu comecei com esse projeto. Nessa caminhada, gente, o que que eu tive? Eu não fiz tantas provas assim, porque qual era o meu acordo com a Joana? Era, Joana, você vai escolher as provas, e eu vou fazer com você as provas que você escolher, mas eu nem fazia todas, porque tinha prova que a Joana fazia muita prova. Então eu selecionava algumas. E aí eu tive algumas aprovações em primeira fase, TJ Pará, DPE Rio de Janeiro, DPE Pará e DPE Ceará. E eu tive uma aprovação geral em concurso, que foi onde? DPE Pará. E aí, nesse mesmo concurso da DPE Pará, Joana também foi aprovada e foi nomeada. E eu estou com expectativa muito boa de nomeação também. Na DPE Ceará, que era nosso objetivo, nós dois não passamos na segunda fase, infelizmente. Enfim, acontece coisa da vida. Nem sempre as coisas correm como a gente gostaria. Mas o Pará é um tá próximo do Ceará, né? A gente pensa muito nisso, ela tem muito voo direto, não é tão caro. Ela está nomeada, eu estou aprovado aguardando nomeação. Então, a princípio, chegamos à conclusão de que não seria mais necessário fazer prova, porque o que eu gosto mesmo é ensinar, eu estou aqui com vocês, estou aguardando a minha nomeação como defensor público, que também é uma carreira que eu aprendi a amar. Tenho hoje muita vontade de fazer parte. Antes, no começo, eu confesso que nem era isso, né? Eu tinha vontade mesmo era de ensinar, mas com o tempo a gente vai mudando e hoje eu vejo com muito amor essa profissão também. Espero um dia fazer parte, estou aguardando a defensoria me chamar, me querer, se Deus quiser vai dar certo. E isso para mim serviu como um fechamento muito interessante, porque nesse momento eu percebi, pô, deu tudo certo, a minha estratégia foi legal. Eu eu criei aqui a legislação integrada, que na minha cabeça era uma forma que eu ia conseguir estudar e trabalhar ao mesmo tempo, fazendo o que eu gosto, ganhando meu dinheiro e ganhando um dinheiro bom, gente, assim, equivalente ao que eu ganharia num concurso, seja qual concurso for. Enfim, e eu consegui fazer tudo isso. Eu consegui ser um concurseiro empreendedor. Inclusive, eu vou trazer uma aula bônus para vocês falando sobre isso, porque eu gosto muito de conversar também sobre empreendedorismo. Até penso em lançar um curso só sobre isso. Consegui manter uma rotina de estudos nesse sentido. E no final, consegui uma aprovação no mesmo estado que a minha esposa, no mesmo concurso que ela, que era também o concurso que eu queria. Tive já nesse processo mais de 8.500 alunos, a minha renda, então tudo fechou. Olha só, tudo caminhou de acordo com aquilo que a gente esperava. Só que, gente, nesse momento, eu quero destacar para vocês o quê? Eu tive duas fases do meu estudo. Uma fase que eu chamo de fase do concurseiro profissional. Essa fase vai do dia 19/12 de 2018 até abril de 2020. E eu tive a segunda fase, que foi a fase do profissional concurseiro. Essa foi após abril de 2020.
Qual era a diferença, professor, entre essas duas fases? Gente, a diferença era total. Era total. E eu acho que foi nesse primeiro momento de dezembro de 2018 a abril de 2020 que eu consegui formar a minha base. Então, eu tinha ali um estudo diário de 8 horas líquidas, cronometradas, sempre cronometrei. E eu até vou trazer uma aula para vocês sobre como eu fazia isso, né? Eu tinha uma organização muito rígida que eu não pulava nada. Não tinha perigo de eu não cumprir a meta do dia. Se acontecesse por alguma eventualidade no dia eu não cumprir a meta, no outro dia eu tinha que me acordar mais cedo para finalizar aquela meta. E aí, isso me deu uma base muito boa e com um ano de estudo, graças a Deus, já estava sendo aprovado em primeira fase e bati na trave para ser aprovado na segunda. Então, pô, sensacional. Mas eu tive um segundo momento, que foi após abril de 2020, que foi a do profissional concurseiro. E aí, gente, eu caí um pouco ali numa ilusão nesse começo do legislação integrada. Eu pensava, pô, eu vou ter aqui uma forma de trabalhar estudando. Era uma forma de trabalhar estudando? Era. Era, eu trabalhava estudando sim. Mas só ali em 20 a 30% do tempo. 70% do tempo, gente, organizar uma empresa é muito difícil. É muito difícil, é muita coisa que acontece. Então, a partir dali, era freestyle, estilo livre. Eu Graças a Deus, a legislação integrada me mantém muito atualizado em lei seca e jurisprudência. Mas aos poucos eu fui perdendo ali aquela organização nos outros ciclos. Então já não consegui mais resolver questões, doutrina ficou muito de lado. Então, assim, já era um estudo que realmente não estava tão adequado, vindo daquela forma que eu queria. Mas, olha só que interessante, deu certo. E por que que deu certo, gente? Primeiro, porque eu tinha uma base que eu construí. E segundo, porque eu nunca parei de estudar. Então, quando você está no seu dia a dia estudando, quando você está bem atualizado, qualquer esforço que você faz na véspera de prova, ele tem um resultado muito maior. Então, assim, fui fazer DPS Ceará, eu tirei um mês para focar na reta final, eu consegui passar na primeira fase. Tirei ali uma reta final massa na segunda fase, faltou nada. Gente, DPS Ceará faltou nada. E tem sido assim. E tem sido assim, eu quero fazer uma prova. Eu dou uma reta final, como eu já tenho uma base, como eu estou atualizado em lei seca e em jurisprudência, muito massa. Então, qual é a reflexão que eu trago? É a que não existe fórmula perfeita e que o fundamental é ter flexibilidade. Então, o que eu quero trazer para você aqui nesse curso? Eu não quero trazer uma fórmula perfeita. Eu quero te ensinar como você pode se organizar, verificar qual é a tua necessidade. E, claro, eu vou trazer aqui um método, né? Existem outros métodos muito bons, mas eu vou te trazer um método próprio meu, não só meu, né? Claro, eu me inspirei em outras pessoas, em outros professores, em outros cursos. Agreguei tudo isso à minha realidade, eu vou trazer para vocês uma proposta que é minha, óbvio, mas é uma proposta que é minha, mas que eu procurei trazê-la de uma forma didática para que você consiga, partindo dela, criar a sua. Eu acho que essa é a ideia aqui. Não existe fórmula perfeita. O importante é ter flexibilidade. É isso que eu quero que vocês terminem o curso, terminem o mapa do aprovado, sabendo, tendo isso em mente. Então, gente, vamos lá. Quais serão os objetivos desse curso? Eu divido em 4. Refletir, vou refletir, organizar, aplicar e readequar. Isso aqui, gente, é uma espiral hermenêutica. O que é uma espiral hermenêutica? Vocês estão vendo aí, ó, você começa refletindo. Porque o que eu vou refletir? Vou refletir, por que eu quero estudar para essa prova? Qual é a carreira dos meus sonhos?
quais são as minhas maiores dificuldades, quais matérias caem nessa prova que eu quero fazer, quais matérias eu preciso dar mais foco. Você reflete, esse é o primeiro passo. Depois você organiza. Você define quais são as matérias, define a estratégia e você diz, isso aqui que eu vou seguir. E aí depois você aplica. E aqui é importante, é o dia a dia. Como eu vou aplicar aquilo que eu organizei? Mas, gente, no dia a dia vão surgir novas demandas, você vai perceber novas situações. Então, você vai ter que sempre se readequar. É essa reflexão no dia a dia, essa flexibilidade que vai fazer a diferença e que vai trazer a tua aprovação. É o readequar. Então, esses são os objetivos: refletir, organizar, aplicar e readequar. E aí, é isso. Esse é nosso início. Com vocês, daqui para frente, eu vou estar. Serão aulas muito legais, muito práticas. E eu espero que ao final a gente consiga pegar esses objetivos, refletir, organizar, aplicar e readequar, e a gente consiga ver que temos arcabouço teórico, dicas práticas para poder seguir cada um desses objetivos, perseguir cada um desses objetivos, melhor dizendo, e vai ser muito legal. Espero vocês junto comigo nessa caminhada, e é isso, vamos iniciar daqui, vamos partir em frente rumo a essa aprovação. E eu espero que o mapa do aprovado seja uma ferramenta muito legal para você nesse processo. É isso, vamos em frente. Então, amigos, foi isso. Esse foi o nosso primeiro dia de lançamento aqui do mapa do aprovado. Mas amanhã tem mais, viu? Amanhã tem muito mais. Amanhã nós vamos contar com a presença da psicóloga Marina Ribeiro, que é uma psicóloga sensacional, uma profissional muito boa. Já fiz terapia com ela, então tenho aqui como atestar que eu tenho certeza que vai ser muito legal para você também. Gente, não adianta só traçar a melhor estratégia, a gente tem que cuidar também da mente, não é? Então, exatamente por isso, essa aula de amanhã vai tratar sobre os temas ansiedade e procrastinação, que para mim, minha opinião, Bruno Valente, são os grandes desafios da maioria dos concurseiros, como vencer essa tal dessa ansiedade, essa tal dessa procrastinação. Então, vai ser uma aula prática, estratégias aí cognitivas e comportamentais, entender o que é essa tal da ansiedade, o que é essa tal dessa procrastinação. Quero contar com a sua presença amanhã, mesmo horário, 19 horas, e aí 15 minutinhos ou meia hora antes, já vamos enviar os links, transmissão do mesmo jeito, YouTube e Instagram. Conto com vocês e, gente, depois de amanhã, a nossa live de lançamento, finalmente, do nosso mapa do aprovado. Estou muito ansioso. Conto também com vocês lá. E é isso, meus amigos. Até lá e muito obrigado pela presença de todos vocês.